Ora lá, senhores. Muito boa tarde a todos. Esta é a COP TI, colaboração e para disseminação do conhecimento em TI para pequena e média empresa no Brasil. Estamos aqui com os meus amigos Ítalo e Antônio para falar aqui hoje do- dos nossos conhecimentos sobre como levar aí segurança para pequena e média empresa do Brasil. Esse é o nosso objetivo, disseminar um pouco desse conteúdo, desse conhecimento, de forma que a gente possa levar aí um pouco desse conceito de segurança da informação, independente do tamanho ou porte da empresa. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Guiral. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Keilon. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Boa Sejam tarde a todos todos os muito presentes. bem-vindos. Então, nessa nossa série aqui, nesse nosso novo desafio aqui, vamos falar um pouquinho, então. Vamos avançar. Desde aqui no nosso conceito, vamos falar um pouquinho do conceito do NIST. Essa aqui é o nosso framework de cybersecurity. Não adianta a gente querer reinventar a roda. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho. Na última semana, nós falamos aqui do identificar. O que que é o identificar? Não adianta a gente querer gerir um ambiente de tecnologia de uma pequena empresa, de uma grande empresa, independe do tamanho, se a gente não souber de todos os recursos que a gente tem para gerenciar. E quando a gente fala dos recursos, nós estamos falando das máquinas, das pessoas, dos sistemas, dos fornecedores, dos arquivos, enfim, de tudo que uma empresa utiliza no seu dia a dia para fazer as suas atividades que estão armazenadas ou administradas dentro do ambiente de TI. E hoje meu amigo Antônio vai falar assim, uma vez que a gente identificou o que que a gente tem que fazer para cuidar e proteger todos esses recursos, administrar esses recursos dentro do dia a dia dos nossos ambientes tecnológicos. É com você, meu amigo Antônio. Exatamente, Guiral. Muito obrigado aí pela introdução. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso daí, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte, que é a proteção. Uma vez que nós identificamos, né, os nossos ativos, identificamos os riscos do qual nós estamos expostos, nós precisamos começar a tomar ações de proteção, proteção dos nossos ambientes, proteção até mesmo dos colaboradores, dos dados. E aí, o que nós vamos ter? Antes da gente falar sobre proteção, vou só recapitular aqui, aproveitando a fala do Guiral, né, os 5 itens que nós temos aqui são divididos aí em 23, né, subcategorias, né, como disse, 23 categorias, perdão, e 108 subcategorias, tá? Dentro da guia aqui, proteger, dentro do item proteger da função, nós vamos falar aqui especificamente de 6 itens, que é o que o manual do NIST, o que o framework do NIST traz para a gente, tá? Então, nada melhor do que trazer esse conceito aí, né, de proteção. Quando nós protegemos, nós estamos nada mais fazendo com que o que desenvolvendo, implementando medidas de segurança adequadas que vão garantir a entrega do serviço, né? Então, a proteção ela visa garantir que os serviços se mantenham disponíveis, que os ativos estejam devidamente seguros, né? E aí não suscetíveis a nenhum tipo de vulnerabilidade ou de ameaça que possam incorrer aí no dia a dia da gestão dos nossos dados. Como eu disse aqui anteriormente, né, o item de proteção ele vai envolver aí 6 itens, 6 subcategorias, tá? Dessas 6 subcategorias, nós vamos destacar aí a manutenção, o gerenciamento de identidades, conscientização, sempre, né? Conscientizar as equipes, os colaboradores e todos os envolvidos, as tecnologias necessárias para que a gente realize essa proteção, a segurança dos nossos dados e os processos e procedimentos aí que nós vamos implementar para garantir a proteção ideal e adequada dos nossos dados, das nossas informações. Então, o que nós podemos falar aí de uma forma bem sucinta e bem
bem didática para quem está acompanhando a gente sobre cada um desses itens, né? O gerenciamento de acesso aos ativos da informação, o que isso significaria? Nós precisamos ter aí a diferenciação, a segregação dos acessos às informações, né? Dos dados que nós estamos lidando, que nós estamos manipulando, né? Dar o devido acesso, o devido acesso àquele dado que está sendo acessado por aquela pessoa, uma pessoa que tem de um nível hierárquico mais alto, de uma diretoria, né, de um conselho, de uma presidência, eles vão ter um nível de acesso diferente de outros níveis hierárquicos, né? Naturalmente, aquelas informações que estão contidas ali, que são de interesse dessas pessoas, serão informações mais de uma criticidade maior. Então, nós precisamos aí garantir que as pessoas certas estejam acessando os arquivos, as informações certas. Realizar backups regulares, né? Como já dizia aí o Rodrigo Gazola, né, o Guiral, backup, né? E, gente, muito importante que nós façamos aí cópias de seguranças dos ativos, das informações que nós lidamos aí no dia a dia. Ah, Antônio, mas eu não tenho aqui um servidor, eu não tenho um ecossistema muito complexo na minha empresa. Não importa, né? Por menos complexo que seja o seu ecossistema, que seja a sua empresa, nem que você tenha ali um HD externo, faça cópias ali diárias, né? Com um período legal ali, de 3 em 3 dias, dos equipamentos, né? Se você usa serviços em nuvem, há serviços em nuvem que façam backups dos seus e-mails, dos dados que estão armazenados ali na nuvem. É muito importante que nós tenhamos essas cópias de segurança aí para se proteger contra um desastre, né, para se proteger contra qualquer tipo de ameaça. Corrigir aí os sistemas operacionais e aplicações, os famosos a famosa aplicação de patches de segurança, né? Então, sempre manter todos os nossos softwares, todos os sistemas operacionais sempre atualizados nas últimas versões disponíveis, né, disponibilizadas pelos desenvolvedores. Ah, Antônio, mas eu não tenho aqui um nível de complexidade muito alto, um sistema que faça o meu gerenciamento de patches automatizado. É só você não ignorar aquela mensagenzinha que aparece ali do Windows no canto. Precisamos reiniciar seu computador para aplicar as correções. Sempre que necessário, né, que for solicitado pelo sistema operacional, atualize. Sempre que você receber um e-mail do desenvolvedor, do sistema que você usa, do CRM ou de ERP, que tem uma atualização disponível, é porque aquela atualização pode estar corrigindo não só uma vulnerabilidade, mas também ali um problema de desempenho que vai atrapalhar ali no dia a dia o uso pelos colaboradores. Então, sempre corrigir, sempre aplicar as atualizações que estiverem disponíveis para serem aplicadas, né? Proteção dos dados sensíveis, né? Essa daqui eu até pulei ela porque eu quero deixar para um especialista em proteção de dados que nós temos aqui hoje participando da nossa live. Eu quero a participação do meu amigo Ítalo, né, para poder falar um pouquinho aí para a gente como que a gente pode fazer, Ítalo, para proteger aí dados sensíveis nessa era de LGPD que nós estamos vivendo, de proteção de dados. O que você pode trazer para a gente dessa parte, Ítalo? Primeiramente, boa tarde ao Antônio, ao Guiral, a todos que estão presentes, a quem vai ver no YouTube, né? É muito importante a gente lembrar que o framework começa com a identificação, né? Identificar. E com os dados sensíveis, primeiro a gente precisa entender que a empresa tem dados sensíveis e precisa identificar onde estão esses dados e por que esses dados existem. Nós temos muitas empresas que capturam dados sensíveis sem necessidade de tê-los. Então, o primeiro passo é fazer uma higienização, limpar todos aqueles dados que a empresa não precisa ter e tem, né? É a primeira forma onde a gente não gasta dinheiro e já começa a eliminar problema em relação aos dados sensíveis. Outro ponto muito importante também com baixo custo é a conscientização e o treinamento de todo mundo criar essa cultura de proteção e falando de dados sensíveis,
conscientizar da não coleta de dados sensíveis se não houver a necessidade. A partir daí, todos esses outros processos e esses procedimentos que estão sendo mostrados na tela, eles auxiliam a proteger todos os dados, inclusive os dados pessoais sensíveis. Show de bola, Ítalo, é isso mesmo, né? O Ítalo já até adiantou para nós aqui o último item que mostra aqui no nosso slide, que é o treinamento e a conscientização, né? Não tem como fugir, né, pessoal? É muito importante que nós tenhamos as nossas equipes, os nossos times sempre bem instruídos, bem treinados, né? É uma função muito importante nossa também, dos provedores de serviços gerenciáveis, levar essa conscientização, levar esse treinamento, aproveitar toda e qualquer oportunidade, né, que nós tivermos. Essa semana mesmo, já fazendo um trabalho com todos os meus clientes, abrindo um parênteses aqui, porque bem oportuno, uma das colaboradoras de um cliente nosso entrou em contato comigo, né, e já me mandou um print da tela, falando, Antônio, meu espaço de armazenamento está acabando e tal, da minha nuvem aqui. Eu falei, não, calma, isso é uma mensagem de phishing, isso é uma não clica, apaga, é uma mensagem maliciosa. E na mesma hora, ou seja, ali eu já fiquei bem feliz, né? Porque aquele trabalhinho ali de conscientização, não, Antônio, não, para com isso, tá servindo, tá surtindo efeito. E na mesma hora, o que eu fiz? Eu peguei aquele print da tela dela e encaminhei para todos os colaboradores da empresa, né? Usando ela até como um exemplo de uma boa ação que ela fez, que foi reportar para a gente, né? Então, pessoal, olha só, a colaboradora recebeu esse e-mail de phishing, né? Sempre duvidem, sempre questionem, né? Então, essa parte do treinamento, né, e da conscientização é muito importante para os colaboradores, para todas as pessoas que estão envolvidas no processo do negócio, né? Temos também aqui um dos recursos, né, que para ajudar aí na proteção dos nossos ativos, né, que é a criação de planos de recuperação e resposta a incidentes, né? Claro que nós temos aí, tanto no NIST quanto no CIS, diversos modelos que vão nos auxiliar na criação desses planos de recuperação e de resposta, para que nós tenhamos aí planos bem completos, bem robustos, que vão cercar todas as nuances que vão nos auxiliar na proteção dos nossos ativos. Mas, e voltando, mais uma vez ali, se eu não tiver um nível de complexidade muito alto, a minha empresa é pequena, como que eu faço, né? Eu preciso aí criar um plano extremamente robusto, né? Uma empresa grande? Não necessariamente, né? Só a gente pensar assim, poxa, eu tenho aqui um risco, né? Que eu já identifiquei ali atrás. Tenho um risco de perder os meus arquivos, né? Se acontecer, se eu perder um arquivo, se eu tiver sido vítima de um ataque, ou então até se um colaborador mesmo, né, tiver agido ali sem querer apagado um arquivo, o que eu tenho que fazer? Não, olha, eu tenho um plano que vai falar assim, eu vou lá, em determinado lugar, no meu cofre, busco o meu HD, quem tem acesso ao cofre aqui da empresa é fulano de tal, e aí eu vou pegar meu HD para poder fazer a recuperação. Coisas simples, né? A gente pode listar aí 5 itens aí que dá para criar um plano de recuperação para que a gente não fique perdido. Poxa vida, eu tive um desastre, sofri um ataque, o que eu faço agora? Quem vão ser os responsáveis por conduzir esse procedimento? Quanto tempo vai durar, né? Será que eu identifiquei, eu estou protegendo, mas será que na hora que eu precisar recuperar vai dar certo? Os dados realmente vão estar disponíveis? Então, testar ali para ver se está de acordo esse plano que eu criei, para poder, ele vai ser eficiente, ele vai ser efetivo caso eu tenha um incidente, né? E por último aqui também nós podemos citar a proteção da rede, proteção dos ativos, né? E aí nós não falamos só daquela proteção com softwares, com sistemas, com antivírus, né? Nós temos que cuidar também ali do perímetro físico do nosso ambiente. Quem são as pessoas que acessam a minha área de trabalho? Quem são as pessoas que circulam ali no dia a dia? Eu estou num prédio, eu estou no 5º andar de um prédio, como é que funciona a portaria lá? Como que é o nível de controle de acesso ao prédio no qual eu estou situado, a minha empresa está situada, né?
as câmeras, né? Como que estão aí, se eu tenho um circuito de câmeras, como que funciona essa coleta dessas informações que estão sendo gravados nas câmeras. Então, pessoal, nós passamos aqui por alguns itens e nós temos aí, podemos listar mais uma quantidade enorme de itens que vão nos auxiliar na proteção e na garantia da proteção dos nossos dados, das nossas informações do nosso dia a dia. Dito isso, senhores, gostaria de convidá-los agora para que possam aí abrir os seus microfones e compartilhar conosco o que mais aí que vocês têm feito, como vocês têm visto aí as questões de proteção nos clientes de vocês, a conscientização sobre a proteção. Quem gostaria de começar aí e contribuir conosco? Só queria acrescentar mais uma coisinha, meu amigo, por favor, se me Claro, permite. com Eu certeza. acho que uma das coisas que a gente tem que ressaltar aqui, com muita importância, a gente ressaltou aí, falou muito bem de backup, muito parabéns aí pela tua explanação, mas acho que quando a gente fala de backup, muitas vezes a gente fica muito atrelado ao backup dos dados, né? E aí depois a gente esquece que a gente tem vários componentes dentro da rede, e aí a gente esquece de fazer o backup da configuração do roteador básico, do firewall, do switch e de alguns outros elementos da rede. E aí, aquele belo dia que a gente tem um pico de luz que vai à configuração do roteador que seja o mais simples, ou do switch que a gente só configurou uma VLAN, né? Não foi nada de excepcional, mas que vai custar aí horas para alguém lembrar como é que foi aquela configuração daquela VLAN. Ou esqueceu de fazer a atualização do firmware, ou trocar a senha do modem da operadora. E aí eu sofri um ataque, né? Parece que é coisa básica, que é coisa elementar, mas se eu não fizer, eu vou estar incorrendo num problema de segurança muito grave, né? Ou esqueci de fazer a atualização, né, da BIOS de uma máquina, ou não fiz atualização de um Windows ou de um Linux, ou deixei o meu site vulnerável, ele foi atacado. Então, quando a gente fala de proteção, a gente está falando de proteção de muita coisa, né? E as pessoas esquecem de que quando a gente fala de proteção, a gente está falando de uma coisa ampla, de uma coisa muito maior do que simplesmente proteger os dados em si, mas é impedir que os equipamentos e alguns itens que compõem o nosso ambiente tecnológico, ele seja o quê? Ele esteja exposto. Então, é disso que a gente tem que lembrar, que não adianta eu só proteger uma ponta, eu só proteger uma parte da minha rede. Eu tenho que proteger todo um contexto, né? E Exato. proteção também, ela vai além, né, do que de só os dados. Qual é o processo que eu tenho de admissão e demissão das pessoas? Qual é o processo que eu tenho de promoção das pessoas ou de mudança de área das pessoas? Né? Porque a hora que eu mudo uma pessoa de alocação de área, necessariamente a autorização de acesso às informações também muda de lugar, né? Eu estou imprimindo lá uma folha de pagamento, eu estou imprimindo uma promoção, eu estou imprimindo uma rescisão de contrato de um funcionário. Isso é informação para mim deixar impressa em qualquer lugar? Eu tive um incidente, por exemplo, onde vazou a informação de uma demissão. E aí a pessoa ficou sabendo antes de ser informada. Por quê? Porque deixaram a folha impressa. Isso criou um constrangimento muito grande. Então, como que a gente pode gerenciar esse tipo de coisa? Como é que eu posso fazer com que a impressão só seja executada à medida que eu tenho uma senha? Como é que eu posso fazer com que essas coisas funcionem de forma adequada? Então, é esse tipo de coisa que a gente, como prestador de serviço, como gestores, né, de um ambiente tecnológico, leva para dentro das empresas como cultura. Então, Exato. é isso que a gente precisa provocar, proteção, né? Proteger, levar essa cultura de proteção, não é só isso, não é só a gente estar falando de dados, não é só a gente estar falando de hardware ou de software, mas está falando de cultura de proteção.
Exato, né? perfeito. Pessoal, E eu aí, fiquei um pouco pessoal? no mudo, porque aparentemente começou a demolição aqui do lado, o barulho. Mas é importante dizer uma coisa, até vou deixar aqui como sugestão, o Antônio falou, a gente aprofundar um pouquinho mais em dizer o que é o MSP, o modelo MSP, tá? É importante que a gente faça uma live sobre isso. E aqui falar tecnicamente depois de vocês fica um pouco difícil para mim. Então vou falar um pouquinho de negócio, né? Você que é empresário, que tem seu pequeno negócio, seu médio negócio, não precisa ter medo da segurança da informação. Procure um pouco mais de informação, contrate um serviço de MSP, né? Entenda, dentro de tudo aquilo que a gente passou, você não precisa comprar tudo de uma vez, vai ser um profissional qualificado, vai te orientar o que você faz, o que você prioriza, o que você não prioriza. Portanto, siga a gente, continua seguindo a gente vai certamente falar um pouquinho mais sobre o que era o modelo break fix, né? Que só se consertava alguma coisa depois que ela quebrava, né? O modelo MSP que gerencia aí seu ambiente e age de maneira mais proativa. A gente vai se aprofundar nisso, mas é importante que as pessoas saibam que a segurança da informação agrega valor à sua empresa, né? Tem muitos benefícios. Procure saber mais. A gente está aqui para auxiliar e para agregar esse valor ao seu serviço, à sua empresa. Vamos abrir os microfones para os nossos amigos. Quem está aqui com a gente hoje? Rodrigo, Bruno, Bernardo, Keilon, vamos lá. Palavra de vocês agora. Venham participar conosco. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa, se o volume tá bom aí, tudo certo. Tá ótimo. Manda bala. Agradecer o conteúdo de vocês. É muito interessante que esse trio formado aí tá difícil da gente abrir o microfone, porque, né, juntou gente muito especialista em cada área, tá? Mas dentro de uma pequena contribuição, unindo o conhecimento de vocês, eu lembro agora de uma situação recente. Um cliente fez uma adequação de LGPD e nisso constava o documento da política de segurança e privacidade dos dados, né? Aquele documento principal. Me chamou a atenção o detalhamento que ele foi construído, trazendo para o documento a participação dos atores terceiros. Então, por a gente prestar serviço lá na parte de firewall e de backup, eu tive que entrar corrigindo, orientando e ajustando algumas coisinhas que competiam para a nossa empresa. O desenvolvedor do site fez algumas alterações, o desenvolvedor responsável pelo sistema fez outras alterações. Eu achei muito interessante que foi uma adequação que os atores participaram para a construção final dela ficar assim, uniforme, que contemplasse não só a parte de LGPD em si, não foi só aquilo que talvez a lei manda ou aquilo que a gente pode interpretar como uma obrigação da lei. Ela ficou tão completa que ela contemplou também a proteção a si mesmo, né? A proteção interna das coisas. A gente pode levar isso daí para a área de segurança sem tanto ser LGPD. Ela foi tão ampla que ela até abriu os braços por cima da área mais técnica de como as coisas devem ocorrer, das responsabilidades de cada um. Então, eu acho que muitas das vezes, agora que está sendo assim, mais incentivado a adequação da LGPD nas empresas, tem muita resistência, tem muita dúvida, tem muita... Digamos que não existe um framework para adequar uma empresa LGPD. Então, a coisa se monta de uma maneira, né, a política de privacidade aqui, houve um profissional de TI lá, houve um advogado no outro lado, junta os pedaços, e aí monta-se e se constrói essa LGPD. Porque eu já vi muito relatório diferente, assim, já vi muitos relatórios em níveis diferentes de construção. Então, quando a gente fala de proteção dos dados aqui, eu acho que construindo a cultura e construindo essa cultura nessa questão técnica do proteger o dado aqui, eu já estou fazendo um trabalho, eu já estou matando dois coelhos.
porque eu vou bater em cima do treinamento, tá? Vamos proteger a empresa, consequentemente tu já tá protegendo, tu já tá treinando o teu pessoal para te proteger na outra ponta. Acho que juntar essa frente de trabalho, pegar um framework desses e implementar em formato de framework, eu ataco nessas duas pontas de uma maneira bastante eficiente. Acho muito legal a gente manter trazer esses conhecimentos convergentes para que quando a gente tiver a empresa com a cultura fortalecida e o pessoal bem treinado e a área técnica, a área jurídica se conversarem, a gente consegue levar por um bom caminho a segurança que mantém o negócio de pé no outro dia, quanto a segurança que mantém a empresa da porta para fora, que seria com as questões das leis vigentes. Acho que tá muito legal essa união de coisas aí. Ah, com certeza, né? Eu também sou de total acordo que, e vou falar o porquê disso que você comentou e da importância, total acordo que é necessário uma junção, uma união das frentes, né? Imagino que o Ítalo já tenha visto isso muito mais do que eu, mas eu identifiquei justamente o contrário, Keylon, em um cliente. O setor jurídico chegou com um projeto de LGPD pronto para o rapaz da TI, para o pessoal da TI. A TI não participou de nenhuma das reuniões. E aí, poxa vida, né? Temos ali os artigos, aí nós ficamos conversando, discutindo ali como que eles definiram ali os artigos 46, 47, 48, né? Se não me engano ali o 49, que são específicos de segurança da informação e envolve a tecnologia. Com que base que eles chegaram a essa conclusão? Né? Então, é necessário, fundamental, a participação de todos nesse processo para garantir uma higienização completa, né? Para que todo o ecossistema esteja protegido. Totalmente de acordo. Antônio, eu vou pedir para você, por favor, parar de compartilhar um pouquinho para todo mundo vir aqui para o meio da tela, que fica mais gostoso da gente discutir aqui. Agora. Eu já vi aqui discussões com jurídicos de que, por exemplo, onde num determinado momento a empresa fala assim, não, a partir da hora que tiver uma invasão ou tiver aqui algum momento de onde a transferência automática eu deixo de ser controlador e você passa a ser o controlador e 100% responsável pelas informações e pelo vazamento. Eu falei, oi? Como assim? Não existe, colega, essa possibilidade de, né? Todos nós somos responsáveis por todo o processo, né? Nós sempre seremos operadores nesses sistemas e corresponsáveis por tudo. Não existe delegação, não existe interrupção, e o Ítalo pode até me corrigir se eu estiver errado, mas em todo momento nós seremos todos corresponsáveis durante todo o processo. Nenhuma das partes vai deixar de ser responsável por tomar conta das informações enquanto existir uma relação estabelecida entre as partes, né? Porque nós somos operadores, é delegado para nós uma responsabilidade como operadores disso tudo. Mas, Não tem como ser diferente, né? Guiral, uma das adequações de um cliente meu, tá? Eu simplesmente não sabia de nada do processo e recebi um e-mail. Olha, tá aqui um termo, a gente está passando para os terceiros, todo mundo tem que assinar e fazer um treinamento. Um vídeo de 31 minutos de um advogado falando sobre a lei. Basicamente isso. O cara fica um pouco assustado e tal, mas aí o susto maior vem quando tu abre o termo. Aí o termo, né, aí tu toma um susto, né? Porque até ali tu toma uma instrução meio uma chapuletada, assim, tá, tudo bem, vamos lá. Tu abre o termo, daí tem lá que não é permitido, eu não me lembro o termo que era utilizado ali, mas assim, não era permitido o envio das informações de dentro da empresa para qualquer outro lugar. Eu sei que tinha um artigo ali, aí eu botei do lado, assim, botei do lado como comentário. E o backup? Não posso fazer? Como é que fica? Né? E logo abaixo vinha sobre a responsabilização civil e criminal sobre vazamentos
e fornecimento de informação a terceiro, sei que e tal. Peraí, 100% seguro? Existe? Posso me responsabilizar? Não dá, sabe? Então, acho que, não sei como é que está no ambiente de vocês aí, mas aqui eu tenho pego disparidades em processos de adequação. Não, de novo, né? É advogado escrevendo sem ter nenhuma noção de tecnologia, né? Ele vai no juridiquês. Eu tenho visto o absurdo de todos os tipos. Inclusive, essa semana, um amigo meu vendedor foi convidado para trabalhar para uma empresa de LGPD para vender. Passaram um banco de dados para ele que ele perguntou de onde veio, falaram que a empresa de LGPD não responde LGPD. Ele me mostrou o áudio, tá? Eu falei, pronto, agora acabou. Falei, agora. Ele falou, Ítalo, mas isso aqui tá certo. Eu falei, não. Eu falei, ó, essa bateu o recorde, né? Por essa eu não esperava. Mas a gente realmente vê muita coisa. A gente tem um nome comercial, adequação à LGPD, que já me incomoda, tá? Porque as pessoas veem isso como um processo, né? Um projeto com fim. E não tem fim. Não tem adequação. Estou adequado à LGPD. Alguém vazou o dado, não estou mais. Não existe isso. A gente se imune de coisas, né, que na melhor das possibilidades vai mostrar a boa-fé da empresa em fazer com que as coisas não aconteçam, que é o que o Guirao falou, né? Independente do que aconteça no seu parceiro, você vai ser responsável, né? Porque você trafegou. Agora, o quanto você é responsável? Você vai poder, com a sua infraestrutura, com seus logs, né? Com a sua estrutura jurídica, com seus treinamentos, mostrar a boa-fé da empresa que ela fez tudo o que podia para que aquele problema não acontecesse. Segurança da informação não é 100%, todo mundo vai ter problema, você pode mostrar ali o que você fez para não ter esse determinado problema, e com a privacidade é a mesma coisa. A empresa pode treinar, pode fazer o que quiser, a gente não consegue pôr um durex na boca do funcionário para ele não sair e falar alguma coisa, né, que pode ter vindo ali de dentro da empresa. Então, eu acredito que o mais importante são as empresas entenderem que elas precisam de um setor de privacidade, tá? Que é mais ou menos o que diz o artigo 41, nomear o encarregado de dados. O que é nomear o encarregado de dados? É uma pessoa, mas dependendo do tamanho da empresa, é um departamento, é o que vai conseguir suportar as demandas de privacidade daquela empresa, né? E a gente sabe que tudo isso é um início. É muito legal a gente falar disso no dia 25 de maio, que hoje faz 5 anos que a GDPR iniciou, exatamente hoje. Então, a Europa iniciou isso há 5 anos e está começando a dar passos maiores. Aqui, nós ainda estamos um pouco mais novos e vamos evoluir. Então, assim como as empresas precisam ter um contador, né? Elas vão precisar ter o responsável pela privacidade, e não é advogado e nem de segurança da informação, é uma pessoa de privacidade, né? Um setor de privacidade da empresa. Vai orientar o advogado, vai orientar a segurança da informação, a segurança da informação vai ajudar, o advogado vai ajudar, mas quem cuida da privacidade é o profissional de privacidade, né? E aí, cada empresa vai ter o seu modelo, assim como, né, os modelos de segurança da informação. Pode ser externo, pode ser um funcionário interno, mas vai ter para sempre e cada vez mais exigido esse profissional de privacidade dentro das empresas. Ítalo, já que tu citou sobre não é interessante ter uma adequação, posso propor uma nova palavra para o dicionário? Claro que eu estou pensando nela há bastante tempo, pode ser. Do jeito que a gente está tratando a questão, da maneira como tu enxerga, é uma culturação. Culturação LGPD, né? A gente não pode adequar, tem que a cultura dentro do cliente. Então a gente vai ter que fazer uma culturação de LGPD, de segurança, de proteção dentro dos clientes. Aí é o que a gente está fazendo. Esquece a LGPD. A gente tem que falar de cultura de segurança.
Cultura de segurança ela é abrangente. Acabou, é o que a gente está tentando fazer. Vai A muito de LGPD encontro. é só um pedacinho do que a gente está falando aqui. A gente está martelando 3 coisas aqui que eu falo, sei lá, desde que a gente começou, né, esse trabalho aqui, né, vai fazer quase 2 anos aqui que a gente está falando nisso. A gente tem brincado no seguinte sentido: as pessoas perderam 3 coisas, né? As pessoas perderam a noção de privacidade, não cuidam dos seus dados e não sabem o que é segurança. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que recuperar a questão da privacidade, dar a noção de proteção e de segurança. Aí você vai começar a aculturar a questão do atendimento aos aspectos legais. E indo muito de encontro com o que você falou, Keilo, e com o que o Guiral falou, é o entendimento da ISO. A ISO 27001 é a ISO da segurança da informação. Para a empresa, desculpa, conseguir a ISO 27701, que é de gestão de privacidade, ela tem como pré-requisito fazer a segurança da informação. Ela tem que tirar a ISO 27001 para depois, né? Ou seja, a ISO entende que a segurança da informação é um meio para começar a garantir a privacidade. Então, você faz a ISO 27001 e depois você tem 2 anexos lá para entrar na ISO 27701 de gestão de privacidade. Eu vou falar, quando a gente fala de pequena e média, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais simplista no seguinte sentido, né? Aonde que dói? Dói no bolso, cara. Ponto. Simples, né? Vamos ser bem prático, bem objetivo, né? Nesse primeiro momento é o seguinte: enquanto as pessoas elas não tiverem noção de que, se ela não proteger as suas informações, ela vai ser lesada de alguma forma. Ela vai ser atacada, ela vai ser hackeada, ela vai ter ela pode perder, né, a sua identidade, ela pode ser hackeada, ela pode ter o comprometimento por num banco, ela pode deixar de prestar seu serviço, ela pode ser impedida de fazer negócios. A gente consegue sensibilizar as pessoas. E aí você começa a fazer a entender o seguinte: se eu protejo os meus dados, eu começo a ter cultura e entender por que eu preciso proteger os dados das empresas e das pessoas. Então eu protejo primeiro o meu, para que eu possa ter noção para proteger os dos outros, para que eu possa proteger os da empresa. Então, no meu ponto de vista, esse é o caminho que a gente tem que percorrer. E aí, o porquê que a gente está trazendo toda essa discussão começando pelo básico, né? Naquela escala que a gente tem lá de segurança, naquela reguinha que a gente brinca, por que o Cyber Security Framework é o primeiro, é a ponta, né? É o basiquinho, né? Por quê? Porque é ali que a gente começa a discutir, ali que a gente começa a trazer o básico, o chão, né, a conscientização das pequenas e médias empresas, do pequeno empresário, que ele precisa, o que ele precisa para cuidar o mínimo das informações que ele tem dentro de casa, para ele não sofrer um ataque cibernético, para ele ter o básico de licenciamento, para ele poder ter direito a uma atualização de um sistema operacional, para ele não utilizar um sistema pirata, né? Para ele ter um antivírus legalizado que realmente faça a proteção dele, para que ele tenha alguém que tome conta efetivamente do ambiente dele, né? De tecnologia, para que ele se sinta confiável e seguro, para que as pessoas possam trabalhar e serem produtivas. Falar em produtividade hoje é aquela coisa: máquina tem que ser substituída, a máquina se aposenta. Não adianta você querer trabalhar com uma máquina de 8 anos, ela não vai ser produtiva, gente. Ela tem vida útil, né? Eu vou trabalhar hoje com disco mecânico, não tem sentido. Eu vou trabalhar com uma máquina Core-to-Do e achar que ela vai ser boa. Não tem, não dá. Pentium 1, não dá, né? Pentium de primeira geração e achar que a máquina, ela vai trabalhar. Não vai, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio enquanto prestadores de serviço, enquanto levar tudo isso para frente. Bruno, Sidney,
E meu amigo Rodrigo? O Rodrigo, O Rodrigo é um cara É, sempre feliz, né? Eu não posso perder esse trocadilho, né, amigo? Não não. dá. Boa tarde. Eu sempre digo que não tem como ser infeliz, né? Não, não dá, não dá. Não, só comentar, uma situação que aconteceu essa semana foi bem bacana, que teve um cliente nosso que utiliza sistema em nuvem, né? E vamos dizer que choveu na nuvem, assim, né? Ficou fora por um bom período, né? Aquela data center que aconteceu aquele incidente todo com sistemas grandes, né? E aí tá migrando para o novo data center, né? E aí o pessoal do sistema pediu para liberarem portas, né, de acesso e tudo mais. E veio um termo de aceite de risco. E aí, tá, mas a gente tem que assinar isso aqui? Olha que interessante. Primeira cláusula, manter o ambiente seguro e protegido das maiores prioridades da empresa X, tá? Para proteger os dados, aplicamos as melhores práticas recomendadas pela NIST. Legal, né? E aí, combinado com playbooks e equipes qualificadas, né? Eu acredito, não vou assinar isso aqui. Não, nós vamos liberar as portas, então. Então é legal ver que empresas, às vezes para os nossos clientes menores, às vezes é um choque, né? Receber um termo de aceite de uma empresa maior, que já está bem estruturada, né? E te utiliza os frameworks que vocês apresentam, que a Copa tem, né? Toda semana nas apresentações, né? Então é muito legal ver isso aí acontecendo na volta aqui, em ambientes pequenos já também, né? Tá? Mas é isso aí. E das LGPDs que você está um pouco as adequações, né? É aquilo, a gente tem acompanhado disparidades grandes, tipo desde uma empresa que faz uma entrevista vai te entrevistando, conduzindo um questionário baseado numa entrevista, explicando e orientando e tirando a dúvida do que é que ele está te perguntando, até um cliente nosso que é de uma transportadora e recebe uma planilha de Excel, né? Ó, tu tem que responder isso aqui. Tá. Aí vem para mim lá, se ele adota práticas de desenvolvimento seguro, se o site dele está protegido contra Java, CSS, cara, coisa que nem eu tenho ideia do que é lá. Aí ele vai dizer, que tem umas perguntas meio técnicas aqui, eu queria que tu me ajudasse a responder. Aí eu vou olhar, meu Deus. Tá, pegaram um padrãozão lá para qualquer empresa, nem Assim, não olharam o tem, o ramo do pessoal não. cliente, troca. Não, E deve ter mas cobrado bem, né? isso vem de seguradora, vem de assim, É. toda semana a gente tem um questionário novo de formas diferentes. Você pega questionário de seguradora para fazer, se a gente quer contratar, por exemplo, um seguro, um seguro, um ciberseguro, né? Um seguro de cibernético, as perguntas são as mais loucas possíveis e as mais doidas. Eles querem calcular risco, sabendo se você tem pentest, qual o teu nível de segurança, se nem eles sabem o nível de maturidade que as empresas têm, né? Eu estava discutindo outro dia com uma corretora, né, sobre isso. Eu falei assim, os caras estão chutando algumas coisas nesse sentido, sem levar em consideração o nível de maturidade das empresas. Então, qual é a base que você está utilizando? Você quer fazer alguma coisa? Ajuda as empresas a chegar num nível de maturidade, né? E direciona, né, pelo menos pro tipo de negócio, né, que está atendendo, né? Porque agora para fazer pergunta de desenvolvimento para uma empresa que é transportadora, não tem nada, sabe? Eu vi que esse cara é modelo Não padrão, né? tem, não Sai, tem, sai não passando o tem. rodo. Assim, se você quer responder alguma coisa nesse sentido, pergunta para ela assim: qual foi a última vez que você fez uma atualização do seu servidor de internet? Essa pergunta é clássica. O cara vai te responder nunca. Por quê? É o tipo de servidor que ninguém atualiza. Né? Qual foi a última vez que você fez a atualização do seu parque tecnológico, ou do seu Windows? Aí você tem sentido em fazer essa pergunta. Aí o cara vai falar assim: opa, peraí, isso aqui faz sentido, né? Peraí, deixa eu perguntar para a pessoa que me atualiza, toma conta da minha rede. Quer dizer, é traduzir, né, o informatiquês em português para que as pessoas possam entender, e que as perguntas façam sentido, né? Sidney, vem para a conversa. Bruno, vem para a conversa. Vocês podem falar? Devem estar enrolados.
Mas é isso, gente. Eu acho que Muito bom, assim, pessoal. a riqueza dessas nossas discussões, assim, elas ficam cada vez melhores, né? Porque a gente Sim, consegue trazer isso para o nosso dia a dia e consegue mostrar para o mercado, mostrar para os empresários o quanto que é importante, são importante levar essas discussões, o quanto que é importante a gente levantar tudo isso e que não é um bicho de sete cabeças, né? É ter atenção de como que eu faço isso, como é que eu construo isso, como é que a gente desenvolve isso, né? Ah, eu não sei quem eu contrato. Gente, muitas vezes eu não preciso contratar ninguém, uhum, mas é só seguir um modelo, né? O Windows tem atualizações automáticas? Tem, faça. Não as deixe de fazer. Ah, mas é, vamos lá. Ah, eu não sei se a minha licença é original ou não. Então, aí você já tem um problema. Você não vai conseguir fazer uma atualização como manda, né? Como deve. Então, o primeiro passo, garanta que você está legalizado, garanta que você tem um software legalizado já para se proteger. Segundo, utilize um antivírus pago. Por quê? Porque é uma forma de garantia. Segunda coisa, né? Antivírus que não. Se você utiliza um antivírus gratuito para uso comercial, isso é irregular. Eu não vou falar nem que é ilegal, é irregular, ponto. E não vai dar a devida proteção para o seu ambiente. Vai mais atrapalhar. Então, e qual é assim, quanto vale ou quanto custa pagar pela proteção dos seus dados? R$ 100 por ano? Quanto que vale os seus dados? Vale muito mais do que isso, eu não tenho qualquer dúvida, né? Então, faça a sua proteção básica, né? Quanto custa um Office? Eu não quero ter nuvem, eu quero ter o Office. O custo de um Office hoje custa aí R$ 54 por mês para cada usuário. Perfeito? Então, mantenha aí o mínimo, o básico. São esses 3 softwares que eu preciso ter para operar qualquer empresa. Não quero comprar um Office, também usa o LibreOffice, usa o OpenOffice aí para poder fazer alguma coisa, para você poder ter o básico para você poder operar. E ponto, né? Putz, não tenho nem isso de recurso. Tá bom, abre uma conta Gmail, tá bom? E usa o Gmail gratuito. Pronto, você vai conseguir lá ter a ferramenta básica, você vai conseguir ter uma planilha, você vai conseguir ter um editor de texto, vai conseguir fazer suas coisas. Ainda garante uma verificação em 2 etapas, né? Garante, é o mínimo, é o O básico, mínimo, gente. é o básico, é. E é isso Entendeu? que nós estamos tentando trazer cada dia mais, né, pessoal? É que já fala-se muito, segurança é caro. E ok, não vamos falar que não seja, mas já existem métodos, já existem saídas, recursos que estão democratizando a questão da segurança, trazendo para o pequeno e médio empresário, até para aquela pessoa que trabalha por conta própria. Né? Aquela pessoa que fala assim, eu só uso o WhatsApp para vender aqui, eu vendo os meus artesanatos pelo WhatsApp na minha casa. Dá para colocar uma verificação em 2 etapas no seu WhatsApp. Você já está pegando o seu negócio e Dá. colocando um nível de segurança enorme, porque é a sua principal ferramenta de venda. Né? Perfeito, Então, exatamente, exatamente. é isso. E assim, e é utilizar as coisas com consciência, é utilizar as coisas sabendo que parte do princípio que você pode ser a próxima vítima, Sim, 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 né? exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa ter consciência, né? Eu posso ser a próxima vítima, né? Sim, Ah, nunca vai acontecer comigo. Não, ao contrário, eu posso ser a próxima vítima, né? sim, Por mais que a gente ache que não, e mesmo nós, né, que somos aqui pessoas da área de tecnologia, quem nunca ficou em dúvida de um e-mail, quem nunca ficou em dúvida de um site, né? A gente sabe que o primo rico a gente não vai receber herança, a gente não, né? A gente não tem primo rico na Arábia, pelo menos eu até hoje não descobri nenhum, né? é, Não tem herança, não ganhei na loto, né? Então, não acredita muito nessas coisas, né? De exato. milagre, para a Ô, gente Antônio, não ficar. ô, Sim, Antônio, sim, vou resumir numa frase.
Dá um passo à frente que tu já não está no mesmo lugar. É isso que eu Exato, tento passar para os meus. Um passo à perfeito, frente hoje, tu já não está no mesmo lugar. É pro perfeito. artesanato no WhatsApp que tu falou, é isso aí. Sim, 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 perfeito, cara, perfeito, exatamente. É isso mesmo, pessoal. Muito bom, muito bom. Temos mais algumas considerações, alguma observação a ser feita, né? Eu só queria também, né, deixar um ponto assim que fica legal de deixar claro para quem está assistindo a gente ou agora ou vai assistir depois, né? Nós falamos dos frameworks, dos guias que nós utilizamos, mas pegando o gancho do que foi falado aqui, ter um guia, um passo a passo é uma coisa. Não existe receita de bolo. Cada negócio vai ter a sua necessidade, né, de aplicação, igual vocês falaram muito bem aí. Um questionário de segurança e desenvolvimento seguro para uma empresa que é transportadora, né? Então não adianta, né? A gente vê muito aí, desenvolve-se ali um padrão e aplica-se para todo mundo. Não dá, não vai funcionar, né? Então esse cuidado aí é importante que os empreendedores e os profissionais que vão aplicar também esses guias que nós passamos, esses passo a passo, tenham consciência disso, né? Porque senão você vai, principalmente no pequeno e médio negócio, você vai acabar estrangulando a empresa, né? Você vai acabar, perigoso você até quebrar ela. Senhores, mais alguma consideração, observação, sugestão, dúvidas, números da Mega Sena para sábado ou para hoje? Tá aí, tá na boca. Vamos fazer um bolão aqui. Ítalo, faz o nosso encerramento hoje, meu amigo. Assim o pessoal não cansa da minha voz. Ah, com certeza, fazer o encerramento com essa frase aí que o Rodrigo deixou para a gente, né? Passo a passo, a cada passo a gente já não está no mesmo lugar, e a gente vem aí passo a passo trazendo um pouco de segurança da informação, tentando trazer para o português, como disse o Guiral, trazer para o mundo dos negócios, falar para você empresário, para você, gestor, o quão importante é a segurança da informação, o quão mais acessível está, como disse o Antônio também, né? Nós podemos é, verificar que já está muito mais acessível algumas medidas para a segurança da informação. É momento de a gente cuidar da segurança da informação. O Brasil é um dos países mais atacados, tá, do mundo, que mais sofre ataque hackers no mundo, né? E nós percebemos pelas notícias que não são as grandes empresas somente as vítimas, tá, desses ataques, são médias empresas e até pequenas empresas. Por isso a gente está aqui dedicado a auxiliar, a dizer a todos, procurem um MSP, né? Procure orientação para ver o que vai fazer, o que é mais adequado para a sua empresa, mesmo que depois você toque sozinho, mas consulte um MSP, acompanhe as nossas lives, a gente está cada vez mais hands-on, cada vez procurando resolver o seu problema de forma mais pontual. Vamos trazer problemas e falar só sobre os problemas, né? Como solucionar. Essa é a nossa ideia para as próximas lives. Então, agora só agradecer a presença aí do Bruno, do Rodrigo, do Sidney, do Keylon, né? E do Guiral e do Antônio. E nos vemos na próxima semana aí, não no mesmo canal, porque o link é diferente, mas no mesmo horário. Um abraço a todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.